Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem comparecem aqui para compartilharem os seus conhecimentos e as suas experiências. E olha a prosa que estamos trazendo aqui hoje para a Prosa com Bertalha. Pessoas em foco, navegando na era da transformação digital. A transformação digital é um tópico relevante nos dias de hoje, pois está mudando fundamentalmente a maneira como as organizações operam e as pessoas interagem com a tecnologia. Estamos trazendo aqui uma prosa voltada para a transformação digital e seu impacto nas pessoas. A transformação digital refere-se à adoção e integração de tecnologias digitais em todos os aspectos de uma organização, incluindo processos internos, comunicação, interações com clientes e modelos de negócios. Ela envolve a implementação de novas tecnologias como inteligência artificial, Big Data, Internet das Coisas, o famoso IoT, computação em nuvem e automação para melhorar a eficiência, a produtividade e a experiência geral. Nós vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios se encontram. E eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o meu amigo Henrique Doria. Olha só que honra, que orgulho trazer aqui para prosear comigo o Henrique Doria. Henrique, meu caro, seja bem-vindo à Prosa com Bertalha. Olá, Bertalha, tudo bem? Bom, muito obrigado aí pelo convite, estou super lisonjeado em participar da já famosa Prosa com Bertalha. Olha só, gratidão enorme pelo já famosa, Henrique. Meu caro, quem é o Henrique Doria? Bom, o Henrique, sou engenheiro de controle e automação aí de formação, né? Trabalho hoje na Unilever aí, na indústria de bens de consumo. Sou responsável por transformação digital aí nas nossas operações, um foco muito grande aí em fábrica, em manufatura, em processos, né? E é uma área que eu sou apaixonado, né? Eu entendo que a digitalização, a indústria 4.0 tá super impactante no nosso dia a dia hoje, tanto pessoal quanto profissional, e fazer as pessoas trabalharem de uma forma mais eficiente, empoderadas pela tecnologia, é minha missão e meu propósito de vida. Olha só que fantástico, que legal. Eu gosto de prosear com pessoas que têm paixão, viu, Henrique? E por falar nisso, vamos pedir para o pessoal curtir aqui o nosso canal, acionar o sininho da notificação, se inscrever no canal, logicamente, porque essa aqui vai ser uma prosa fantástica, o Henrique. Henrique, eu pediria para você já, é um tema fantástico, acho um tema muito legal, transformação digital, mas você conectou pessoas nessa conversa. Então eu gostaria que você contextualizasse um pouco esse tema, Henrique. Assim, muito se fala hoje, né, indústria 4.0, informações em tempo real, machine learning, data science, big data, inteligência artificial. A todo momento se fala dessas buzzwords aí, né, esses termos técnicos aí que todo mundo gosta de falar a todo tempo, em todos os lugares, né? Só que eu entendo que transformação digital é pautada principalmente por pessoas. Quanto mais informação, mais agilidade a gente tem para gerar, armazenar e processar informação, não faz sentido nenhum existir essa informação se a gente não tem quem se debruce e trabalhe sobre ela e torne e traga contexto, né, para esse mar de dados que a gente tem hoje. Quem vai navegar por esse mar de dados, né? Então, eu sempre digo que você não faz transformação digital sem você mudar a forma de trabalho das pessoas e empoderar as pessoas com conhecimento. Bacana, bacana, muito legal a sua contextualização aí. E uma das coisas que eu gostaria já de direcionar um pouquinho aqui na nossa prosa, o Henrique, quais são os principais aspectos que são abrangidos pela transformação digital dentro de uma organização? Quando a gente olha, principalmente no contexto da indústria, né, a gente tem que começar muito a partir da automação, né? Então, na indústria você vê processos aí, linhas de embalagem, processos produtivos a parte de automação é o coração de tudo isso, né? Então, é por ali onde começa quando a gente fala no contexto da indústria, na transformação digital. Você tem muita informação ali sendo gerada em tempo real, você tem muitos dados da sua operação, do que está acontecendo no dia a dia, e quando você olha dentro desse contexto,
A transformação digital começa ali, na camada de automação, no chão de fábrica, onde estão trabalhando os operadores, onde o produto está sendo manufaturado, né? E aí, como que a gente expande isso para todo um contexto, né? Então, pô, os dados estão sendo gerados lá, só que muitas vezes está no servidor local, está lá sem ninguém usando aquilo, está gerando uma informação há anos que ninguém nunca viu. E aí vem a parte da junção, né? Que a gente tanto fala de IT ou TI, né? Tecnologia da informação, tecnologia da operação. Tudo isso que eu comentei de automação fica nessa camada de tecnologia da operação. Quando a gente fala de tecnologia da informação, é pegar esses dados que estão saindo do nosso chão de fábrica, levar para outras camadas que a pessoa não precisa estar de frente para um painel elétrico para poder acessar esses dados. Então, o cara do computador dele, ele puxa uns dados lá de produção, ele puxa uns dados da sua linha, do seu processo, e consegue começar a ter uma visibilidade diferente, um olhar diferente sobre aquilo, com ferramentas aí para exploração de dados, ferramentas visuais, Power BI, Python, seja lá o que for, e começar a achar correlações, principalmente. Correlações que às vezes os olhos humanos são incapazes de detectar, que algoritmos vão ajudar a gente a mostrar. Hoje, com poucas linhas de código, você pega um monte de dado lá que você tem disponível e você começa a ver que uma variável de processo tem uma correlação muito forte com outra. Se você controlar uma determinada variável de processo, você consegue garantir uma melhor qualidade no seu produto, você consegue garantir uma maior eficiência. Então, aí volta naquele ponto onde a gente começou, né? Pessoas empoderadas com conhecimento, empoderadas com dados, né? Então, se você tem informação sendo gerada, se tem pessoas capacitadas, junta bem essas duas coisas. Esse, para mim, é um dos principais aspectos abrangidos aí pela transformação digital. Isso é extremamente interessante, até porque, de novo, né, conectando as pessoas, me vem aqui, ou me desperta, de certa forma, o Henrique, a necessidade de conhecer um pouquinho mais, e aí talvez você possa nos ajudar aqui na Prosa Convertaglia, respondendo o seguinte: quais são as competências e habilidades que as pessoas precisam ter, precisam adquirir, para que elas possam se adaptar a esse novo mundo, a essa transformação digital e, por conseguinte, que implicações podem existir na forma de trabalho, na atuação delas, já que você tocou no aspectos aí de dados e sistemas nos quais elas trabalham, Henrique. Uhum. Não, é perfeita a sua pergunta, Bertalha. Assim, o que a gente tem que ver, a gente tem que dividir as habilidades aí nas habilidades comportamentais e nas habilidades técnicas que as pessoas têm que ter, né? Eu acho que das habilidades comportamentais, as pessoas elas têm que ser curiosas, né? Elas têm que ter vontade de aprender, tem que ter uma gana, né? Porque ninguém nunca vai saber tudo, né? Isso a gente já sabe desde sempre. Mas hoje, com a digitalização, com a indústria 4.0 e como isso está mudando a nossa vida, não só na indústria ou na iniciativa privada, mas também no nosso dia a dia normal, né? Quanta gente, às vezes, sai um aplicativo novo, tem que conhecer o Instagram, tem que saber o WhatsApp, tem que saber fazer Pix, isso também faz parte de uma revolução industrial que a gente está passando, que impacta o nosso dia a dia. Então, as pessoas elas têm que ser curiosas, elas não podem fechar a cabeça delas, elas têm que ter sempre vontade e curiosidade em aprender. Esse eu acho que é o lifelong learning aí, né, que tanto se fala, né? Por mais que você saiba, por mais que você conheça um determinado assunto, você tem que estar sempre disposto a conhecer e aprender mais. Essa, para mim, é a habilidade número 1 que as pessoas têm que ter e a mais importante de todas. E ela é mais rara do que parece. Às vezes as pessoas entram na sua zona de conforto e se fecham para coisas novas. Então, a gente tem que estar sempre aberto, por mais experiência que a gente tenha, por mais que a gente acha que sabe sobre um determinado assunto, sempre tem mais para aprender. Essa que é a verdade. E essa, do ponto de vista soft, para mim é um dos principais pontos. É o lifelong learning. Você tem que estar sempre disposto a aprender, conhecer e entender mais sobre as tecnologias que se apresentam para você, né? E aí tem o lado hard também, né? O lado das habilidades mais técnicas, né? Então, hoje em dia, no meu modo de ver, e eu falo bastante isso no meu dia a dia no trabalho, que habilidades do profissional do futuro, né? Que a gente vê em muitos textos, artigos pela internet, o pessoal até brinca comigo. Não é mais habilidade do profissional do futuro, viu falando isso? É habilidade do profissional do presente. Essas coisas já estão acontecendo diante dos nossos olhos. Então, a parte eu comentei sobre automação e tudo mais, programação, eu vejo que a parte de programação ela é super importante. Então, quanto mais dados e mais informação a gente tem, é muito difícil para a cabeça humana, para os olhos humanos processarem tudo isso, né? A gente precisa
trabalhar junto com computação, precisa trabalhar com ferramentas de data science, aí, principalmente, né? O Python, hoje em dia, para mim, por exemplo, pelo que eu vejo nos projetos que a gente tem trabalhado, é uma ferramenta poderosíssima, super fácil, intuitiva, para quem nunca programou antes, é uma linguagem de programação amigável, mas com poucas linhas de código, você consegue fazer e executar atividades que no Excel, num Power BI, num Minitab da vida, que são outras soluções, aí levaria muito mais tempo e são muito menos flexíveis, né? Então, eu costumo dizer isso, algumas pessoas dizem que eu sou um pouco louco, mas eu acho que o Python para o futuro, principalmente, para essa parte de visualização de dados, entendimento de dados e tudo mais, vai ter um peso muito grande, muito parecido com o que o Excel era alguns anos atrás, né? Quando surgiu o Excel, muita gente achava, isso aí não vai servir para mim, eu nunca vou usar. Hoje todo mundo sabe manipular um Excel. O Python, para essa linguagem de programação, vai muito nesse sentido, né? E além disso, a habilidade de trabalhar com dados, né? Pô, como é que você conta histórias com dados? Como é que você organiza business case com dados? Como é que você toma decisões voltadas a dados? Como é que você visualiza dados? Como é que você faz a aquisição dos dados? Então, entender ali, claro, tudo depende do contexto que você está. Eu falo muito do contexto de indústria, que é o mar onde eu navego. Mas na indústria você precisa conhecer um pouco ali da camada de automação, como eu falei no começo. Em marketing, você precisa conhecer saber os dados que estão sendo gerados num tráfego, aí no site, dados de venda, dados de estoque de determinado produto. Então, dependendo das áreas que você for, os dados eles vão estar sendo gerados de alguma forma. Como é que você estrutura isso e torna isso em insights reais para o negócio, né? Interessante, bacana demais. E aí, quando você fala por todas essas perspectivas, o Henrique, quais são as oportunidades de trabalho que são criadas pela transformação digital? Bom, as oportunidades de trabalho criadas pela transformação digital, muita gente vê hoje a palavra da moda, a profissão da moda, na verdade, é cientista de dados, né? Muita gente escuta falar dos cientistas de dados aí o tempo todo. E é uma profissão, sem dúvida alguma, que está na crista da onda, né? O cara que trabalha com isso tem um conhecimento bom sobre data science aí, ele vai trabalhar nas grandes empresas aí de tecnologia, né? Ele vai trabalhar em Google, Amazon, Facebook e por aí vai, né? Então, quando a gente fala nesse contexto de manufatura que a gente tanto comenta, tem um perfil de trabalho para digitalização que eu acho que tem muitíssimo potencial, que é o cara que combina o conhecimento dele de automação, de processo, de lógica, de controle, com a parte de ciência de dados. Então, o cara que conhece ali de redes, de infraestrutura, de PLCs, com aquele mar de dados que está sendo gerado, que eu falei lá no começo, e o cara junta isso com algumas habilidades básicas de ciência de dados, de exploração, como eu comentei um pouco aí do Python, inclusive, combinando esses dois mundos, existe aí um mar de oportunidade na indústria hoje em dia, porque muita informação está sendo gerada, pouca gente está trabalhando sobre isso, e tem muito valor para ser capturado nesse meio tempo. Então, no meu modo de ver, tem uma oportunidade muito grande, principalmente dentro da indústria, de combinar bem essas duas camadas aí, de automação com ciência de dados. E o cara não precisa ser necessariamente um cientista de dados. Ele pode ter alguns skills e habilidades de ciência de dados para fazer a sua atividade mais eficiente e gerar mais valor para o negócio. Fantástico, maravilha. Henrique, meu caro amigo, nós estamos aqui finalizando a primeira parte da nossa prosa, passou realmente voando, é um assunto muito gostoso de compartilhar, de aprofundar. Vamos fazer o seguinte, Henrique, vamos tomar uma água, um café, vamos ouvir a corujinha cantar e a gente volta em seguida, pode ser? Vamos lá. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui, falando de pessoas, conectando transformação digital. E aí me veio uma pergunta, o Henrique, que é voltado principalmente para a cultura. Cada organização tem o seu aspecto, a sua cultura, a sua forma de proceder. Como é que se encaixa a transformação digital influenciando a cultura, a organização no contexto das pessoas, Henrique? Esse ponto ele é a chave de tudo isso que a gente está discutindo aqui, né? Como é que você faz com que isso seja sustentável durante o tempo, né? Isso é cultura. Cultura é o que a gente faz sem a gente saber exatamente por que a gente faz. É feito de uma determinada forma, né? E aí, quando você fala dentro da indústria principalmente, eu trabalho com isso em duas grandes frentes, né? Primeiro, você tem que ter as pessoas certas no lugar certo, né? As pessoas com a habilidade certa e esperar que as pessoas entreguem o que elas podem entregar, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, você precisa conversar e influenciar
que as pessoas trabalhem diferente em diferentes níveis organizacionais. Você precisa ali influenciar a transformação digital desde um nível de liderança máxima até um nível de operação. Então, você precisa do seu stakeholder, você precisa da sua parte interessada, do seu patrocinador daquela transformação digital na liderança mais sênior, obviamente. Esse cara tem que comprar, sem isso não vai acontecer. E o cara que está na base da pirâmide, um operador de linha, um técnico, um instrumentista, eles têm que comprar tanto quanto. São duas peças igualmente importantes nesse conceito para que a cultura seja sustentável ao longo do tempo. Então, você precisa ter o stakeholder comprando isso no nível de liderança, cobrando da sua liderança média, e você precisa da sua operação junto com você, né? Então, é assim que você começa a mudar a cultura. Um outro ponto sobre cultura organizacional é que, às vezes, a gente começa a digitalização jogando todo o processo de digitalização nas costas de uma pessoa ou de um departamento. Tudo bem, é uma forma de começar, tem que começar de algum lugar. Essa é uma das formas de começar. Só que como uma andorinha não faz verão, né? Já diria o velho ditado. Então, como é que você faz com que isso se torne um movimento orgânico? Por camadas. Então, você começou com um time, beleza, esse time está fazendo um montão de atividades aqui, relacionadas à digitalização, relacionadas à transformação digital. Tudo bem. Agora que esse time começou a mostrar algum determinado resultado, outras áreas interessadas estão surgindo, a liderança já comprou, a operação já comprou, é hora das diferentes áreas que tem dentro de uma determinada organização terem as suas próprias lideranças de transformação digital, não uma liderança de transformação digital isolada. Então, com as diferentes áreas liderando seus processos de transformação digital, você começa a ganhar escala. E aquele seu time que começou batendo escanteio, correndo para a área para cabecear, fazendo de tudo um pouco, ele começa a focar no que é mais estratégico, no que vai gerar mais impacto para o negócio. Então, no meu modo de ver, de forma super resumida, esses são os dois pontos que a gente tem maior impacto aí na cultura organizacional. Você precisa ter quem compre a ideia, tanto no nível hierárquico mais alto, quanto no nível operacional. E você precisa ter um time que caminhe junto na mesma direção. Mesmo que você comece de uma forma isolada, mas como é que você faz com que isso ganhe escala? Porque se for isolado, você está dependendo de pessoas, né? Você não tem um processo claro definido dentro da sua organização. A hora que as pessoas se vão, essa cultura morre. Não, você precisa ter um movimento acontecendo. As pessoas precisam se sentir fazendo parte de algo, de um plano, de um projeto, de uma transformação, realmente. É aí que você cria uma cultura. Legal. Aqui uma prosa fantástica, Henrique. Realmente você está trazendo aí uma contribuição muito legal para as pessoas que acompanham aqui a nossa prosa. Um outro ponto que eu queria trazer aqui, porque como você já falou basicamente de cultura, você falou de pessoas, a conexão entre elas, tal. Uma pergunta que me aparece aqui é quais são os desafios que estão associados para poder realizar a transformação digital, o Henrique? São inúmeros, Bertralha. Eu vou comentar com você um dos que eu vejo que é o maior de todos, e eu já vi inúmeras vezes acontecendo. Muitas vezes a gente quer dar o remédio sem saber qual que é a doença, né? Isso acontece muitíssimo com transformação digital. Esse tanto de buzzword aí que a gente vê, né, de machine learning, de advanced analytics, de artificial intelligence, de digital twin. Às vezes a empresa decide lá que ela quer criar, eu já vi em outros lugares, a empresa ela quer criar um departamento de inteligência artificial. Não, começou errado. Começou errado. Você está querendo começar pelo remédio. A inteligência artificial é uma ferramenta, é uma solução. É um remédio para uma dor. Por onde que você tem que começar? Pelo seu problema real de negócio. Pela dor. Pela dor que você tem no seu negócio. Qual que é a dor do seu negócio? Você precisa ter mais produtividade, você precisa aumentar a sua eficiência, você precisa reduzir os seus custos, você precisa ter um produto com mais qualidade. Qual que é a dor de negócio que você tem? E todas essas ferramentas, serão os remédios, né, que você vai usar para sanar essa dor que você tem. E muitas vezes a gente quer começar pela solução e não pelo problema. A gente não pode se apaixonar pela solução, a gente tem que se apaixonar pelo problema, antes de mais nada, né? E aí utilizar a solução que vai resolver aquele problema.
Às vezes a gente quer começar pelo mais disruptivo, pelo mais fora da caixa. Fala, nossa, eu fiz um algoritmo aqui de inteligência artificial. Nossa, eu criei uma linguagem de programação aqui que resolve todos os problemas. Nossa, eu tenho uma IA generativa aqui que tá, tudo bem, legal, mas que dor do negócio que você está resolvendo? Porque se você não estiver resolvendo nenhuma dor do negócio, isso não vai se sustentar durante o tempo. Isso não vai se sustentar durante o tempo. Eu falei, se você ter a confiança tanto do stakeholder sênior, tanto da liderança até o nível operacional. Se o que você está propondo não resolver um problema para nenhuma dessas duas partes, você vai perder a confiança, né, das pessoas e a transformação digital ela vai perdendo a sua força gradativamente. Né? Então, quando você resolve problemas reais do negócio, acontece o efeito inverso. Você ganha mais confiança das pessoas. As pessoas estão dispostas a colocar mais energia, mais tempo, mais recurso, tudo isso para fazer com que cresça, né? Para fazer com que aconteça de forma cada vez mais orgânica. Fantástico, Henrique, muito legal. E aí, lá no começo, você havia mencionado, e eu perguntei para você quais eram as competências necessárias para as pessoas, para elas, de alguma maneira, fazer um onboarding aí, elas se jogarem dentro desse mundo da transformação digital. Como é que você tem percebido, pela sua experiência, o Henrique, as interações das pessoas com a tecnologia no contexto da transformação digital? Tem um livro que se chama Quarta Revolução Industrial, né, do Klaus Schwab, que é um dos heads aí do Fórum Econômico Mundial, inclusive, tudo mais, né? E nesse livro ele fala o que é uma revolução industrial, né? A gente teve lá desde a primeira revolução industrial, lá principalmente muito forte na Inglaterra, né? Com máquinas a vapor, máquinas de tecer, máquinas a vapor, eletricidade, computadorização e até chegar na parte dos dados, de hiperconectividade que a gente tem hoje, né? Então, assim, qual que é o grande reflexo disso tudo? Isso nasce na indústria, muitas vezes, mas a gente está falando que a vida das pessoas está mudando. A eletricidade, por exemplo, não teve um impacto só na indústria, teve um impacto também na vida das pessoas, totalmente. Eletricidade em casa, você poder cozinhar um alimento à noite, você poder ter luz, você poder tomar um banho quente, tudo isso fica muito mais fácil quando você tem a ferramenta a seu dispor, né? A computadorização, os computadores aí chegando na indústria com os PLCs e tudo mais, pô, como o computador mudou a forma como a gente trabalha no nosso âmbito pessoal, como a gente interage com as pessoas, como a gente conversa, como a gente faz nosso trabalho. Eu estava comentando esses dias aqui em casa, eu nem saberia fazer meu trabalho hoje se eu não tivesse computador. Como é que o pessoal trabalhava na década de 80, na década de 70? Eu não faço ideia, nasci em 92, eu não faço ideia de como era. A minha realidade sempre foi essa. Então foi uma outra revolução pela qual a humanidade passou, que pode ter começado na indústria, mas isso teve um impacto na vida das pessoas. E hoje a gente tem a mesma coisa. Começou na indústria, a parte de hiperconectividade, você ter algoritmos aí de controle e tudo mais, dados consolidados, armazenados e processados rapidamente, né? E aí você vem e olha para o seu celular, né? A ferramenta nossa está na nossa frente aí, que está gerando um monte de dados, um monte de informação sobre nós. Tem aí a sua localização, onde você esteve, com quem você falou, quais os últimos lugares que você foi. Você pode fazer pagamentos que você quiser. Então, é isso. A quarta revolução industrial, ela muda também a nossa vida no dia a dia. A forma como você pede um táxi hoje, táxi, tem gente que ainda nem sabe mais o que é táxi, só conhece Uber. A forma que você pede uma pizza hoje, pô, o cara não quer nem saber de ligar lá na pizzaria, quer fazer, dar 3, 4 cliques ali no iFood e já pedir uma pizza. O que torna isso possível? Dados que são gerados, processados, organizados, tudo isso de forma muito rápida. Então, do seu celular já sabe a sua localização, você já faz o pagamento, você já entra em contato com outra pessoa com poucos cliques, né? Então, voltando à sua pergunta, Bertralha, por que é importante as pessoas desenvolverem competências digitais? É porque isso é um negócio que não só impacta a nossa vida profissionalmente, mas impacta completamente a nossa vida também pessoalmente. Muda a nossa vida, como nossa sociedade. Então, vai mais ou menos por aí. Maravilha, fantástico. E aí, o Henrique, pela experiência que você tem, empresa que você trabalha, se você tivesse que dar algumas dicas para as pessoas que, de alguma maneira, estão se inserindo desse mundo da transformação digital, que dicas que você daria, Henrique? Primeiro, e mais do que nada, seja curioso.
Se tem algum assunto, se tem alguma coisa que você viu que começou a aparecer muito na mídia, ChatGPT, todo mundo fala hoje, pô, todo mundo escuta falar, mas se você quer se inserir nisso aí, vai lá, usa a ferramenta, gratuita, vai lá, entra lá, começa a perguntar, começa a interagir. Pô, você viu alguma coisa de Python? Hoje, estamos vivendo hoje a era do conhecimento. Hoje você não precisa mais pagar uma universidade ou pagar um curso técnico ou algum curso de especialização para se especializar realmente em algo. A internet é uma ferramenta que está nas nossas mãos, assim, que é fenomenal. Vivemos hoje a era de ouro da informação, isso é um fato. Então, o conhecimento, ele é amplo, ele é infinito, praticamente. O conhecimento que a gente tem à nossa disposição hoje com a internet. O que falta muito é o apetite por aprendizado. Então, o YouTube está aí para te ensinar o que você quiser aprender. Se quiser aprender uma linguagem de programação, se você quiser aprender sobre conectividade, se você quiser aprender sobre automação, se você quiser aprender sobre como criar um algoritmo de machine learning, como criar o seu próprio chat GPT, tudo isso que você procurar, você vai achar e você vai conseguir se desenvolver. O que falta hoje? A curiosidade e a dedicação para realmente adquirir essas habilidades, né? Então, não é um bicho de sete cabeças, não é algo de outro mundo. O que falta é a gente sentar, às vezes, e dedicar o nosso tempo e dedicar a nossa vontade para aprender alguma coisa diferente, trazer isso para o nosso dia a dia e nos tornarmos aí cada vez mais versões melhores de nós mesmos, né? Então vai muito por esse caminho aí, Bertalha. Que bacana, Henrique. Henrique, meu caro, gratidão enorme pela sua presença aqui na Prosa Convertâlia. Muito obrigado, Bertalha. Muito obrigado pelo convite, foi uma experiência muito legal para mim e espero poder participar de outras vezes. Maravilha, meu amigo. Quem sabe nós tomamos um café em breve, ao vivo e a cores Opa, aí. Henrique, vamos lá. ao infinito e além, meu caro. E o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Um abração virtual para você. Tchau, Um tchau. abraço. Tchau, tchau.